Deixa eu só voltar aqui que o meu fone não deu certo. Agora sim. Tá. É, não sei se tu conseguiu ver o vídeo que a gente colocou lá no YouTube, que aquele lá vai ser mais ou menos o parâmetro aqui da apresentação de hoje também. Não cheguei a Se ver, não, não. não Tenho um tem conhecimento problema breve também. sobre Não Previdência, tá tem tranquilo. problema. Show de bola. É, esse tema surgiu a partir de alguns comentários, né, de algum pedido de ajuda também, que acaba gerando muita dúvida na turma, né, que é como escolher um plano de previdência, né? E aí é bom para ti também, né? É um dos temas aqui também muito cobrado lá no CFP, em um dos módulos também que é de previdência. E aí eu trouxe até um exemplo um pouco mais completo do que a gente acaba vendo nas questões da Ambima, né? E nos simulados, na própria prova. Então eu trouxe um pouco além, né? Vamos colocar assim, um exemplo um pouco mais próximo à realidade mesmo, com alguns cálculos um pouco mais completos para a gente acabar entendendo ali um pouco sobre como que acontece com a declaração do imposto de renda. Então, o tópico, basicamente, o vídeo é basicamente dividido em três tópicos, né? O primeiro é a própria previdência. Desculpa, o primeiro é o próprio declaração, né? A DIF, declaração anual do imposto de renda. E o segundo é sobre PGBL ou VGBL, né? E o terceiro lá também sobre as tabelas, né? O regime de tributação, se é o progressivo, o regressivo, o que é que faz mais sentido para cada exemplo concreto de clientes, né? Então, eu trouxe aqui os principais pontos que a gente geralmente observa, a gente geralmente dá destaque na escolha de uma boa previdência complementar. O primeiro, que acabou gerando um pouco de dúvida ali, quem que é o regulador, quem que é o fiscalizador, caso dê algo de errado durante esse processo de contribuição ou de resgate, quem vai dar o suporte ali pro segurado aqui, né, é a própria SUSEP, né, a própria SUSEP. Imagino que saiba também que tanto o PGBL como o VGBL, eles não são considerados produtos de investimento, né? Então, assim, isso acaba gerando muita confusão, muita dúvida, né? Por ser fundos de investimento, não deixa de ser, mas mesmo assim, o seu tratamento legal, ele não é tratado como produtos de investimento. É tanto que, quando a gente vai fazer uma aplicação, vai ingressar em um desses planos, não tem ali a exigência de um API, né? Então, assim, não precisa ser feito análise do perfil do investidor, como é feito para os produtos de investimento, certo? Aqui também, né, bem tranquilo, essa informação aqui já é mais, mais disseminada no mercado, né? Não há come cotas, então, por ser um produto de longo prazo, não faz sentido semestralmente ali ter essa cobrança de antecipação de imposto de renda. E também uma informação já bastante disseminada que a gente pode fazer a portabilidade de um VGBL para um VGBL e de um PGBL para outro PGBL também, mas não consegue transferir de um para o outro, né? A não ser resgatando, pagando tudo que tiver a pagar e iniciando ali um novo aporte, um novo produto, iniciando do zero, certo? E a mudança de tabela, que a gente tem uma novidade bem recente, não sei se tu conseguiu acompanhar a informação, por enquanto aqui está sendo cobrada em prova essa informação aqui, né? Eu consigo mudar da tabela progressiva para a tabela regressiva, né? Então, a progressiva é aquela que é os 15% retido na fonte lá, né? Retido na fonte. E aqui na regressiva é aquela que começa com 35% e vai reduzindo, né? Chegando até 10% lá quando eu fico um prazo acima de 10 anos. Então, eu consigo sair daqui
e vir para cá, né? Sabendo que o meu prazo ele vai ser contado a partir dessa transferência, né? Então, a partir dessa transferência aqui vai começar a contar do zero. Isso acabou sendo, ficou verificado que isso prejudica muito quem faz essa adesão a um produto de previdência, porque no momento em que eu faço a adesão, não reflete a minha necessidade do momento que eu vou fazer o resgate. Então, é um produto para o longo prazo. Hoje, na casa dos 30 anos, para mim faz sentido a tabela regressiva. Só que quando chegar lá na frente, daqui a 20, 30 anos que eu vou fazer esse resgate, talvez mudou ali alguma regra, alguma coisa do tipo, alguma condição específica que isso não vai ser vantagem para mim. Então, por eu ter escolhido isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e não conseguir mudar, isso acabou sendo muito prejudicial. E aí, esse ano, a partir desse ano, já tem uma medida provisória decretada, né, de que já tem uma lei decretada, na verdade, de que essa escolha da tabela progressiva ou regressiva, ela vai ser feita no momento do primeiro resgate. Então, não vai ser no momento de adesão ao plano, vai ser lá no futuro, quando eu for resgatar. E aí sim, né, a partir do primeiro resgate, hoje eu fiz o resgate, resgatei, aí eu não consigo mais mudar, né? Mas até lá eu consigo decidir para o momento o que for mais vantagem ali para a minha situação naquele momento, né? E aí faz muito mais sentido, né? Muito mais vantagem para quem está fazendo os aportes aí num PGBL, num VGBL da vida. E também para fundos de previdência fechada aqui também, tá? Mesma situação. Para os fundos de previdência fechada ainda tinha vamos dizer assim, um agravante que essa possibilidade aqui de mudar da progressiva para regressiva não existia. Então, eu tenho ali 30 dias para decidir, né? Era a regra anterior. Tenho 30 dias para decidir qual a tabela que eu vou ingressar, e a partir daquele momento eu não consigo mais mudar. E aí muita gente não, algumas pessoas que ficavam na progressiva, por exemplo, na progressiva em que se passaram ali 30 anos, 40 anos e a pessoa conseguiu um montante muito alto, aquela tabela já não faz mais sentido. A progressiva seria muito melhor a regressiva. E essa pessoa, por ser um fundo de previdência fechado, não tinha mais essa possibilidade de mudança. E isso era uma desvantagem muito grande para esse público. E agora com a nova regra mudou, né? Ficou muito melhor. Agora vai ser decidido a tabela vai ser decidida no momento do primeiro resgate, certo? Por enquanto, as provas da Anbima ainda está cobrando a regra antiga, né? Por ser uma mudança nova, ainda é a regra antiga, mas a gente já traz aqui até para se habituar também, já viver o mercado mesmo do que de fato está acontecendo, certo? E aqui também uma informação muito importante aqui, mais uma vez para ti aí que tá querendo participar aí das provas do CFP, né? Um dos temas lá do módulo 6 de planejamento sucessório é justamente a pessoa fazer essa adesão para evitar problemas ali litigiosos durante uma sucessão, né? De um pai para os filhos, ou do pai, do esposo para a esposa, ou da esposa para o esposo, enfim. O PGBL e o VGBL, eles são ali uma ótima ferramenta justamente para fugir do pagamento desses impostos, né? Desses impostos e também do processo burocrático ali de ter que passar por um inventário. E a gente tem também ali uma informação importante que eu posso fazer o resgate total, a seguradora transfere tudo que eu juntei para mim no momento ali do resgate, pronto, acabou minha relação com aquela seguradora, estou com o meu dinheiro em conta, ou eu posso converter em renda, né? E aí tem algumas possibilidades aqui de conversão em renda. Tem renda vitalícia, né? Renda vitalícia, que é aquela que o próprio nome já está falando, né? Até o momento da morte do, do segurado, né? Ali do beneficiário da Previdência.
Tem a renda temporária, né? Temporária, que aí vai ser de acordo com o tempo acordado entre seguradora e o participante. E aí, se esse participante ele vier a falecer antes desse tempo ser percorrido, cessa também ali, né? É uma das possibilidades em que o valor ele não passa para os herdeiros, né? Ou para os beneficiários lá cadastrados na Previdência. E a gente tem a renda temporária, né? Renda temporária por prazo certo, né? Então aqui sim, pelo prazo certo, a gente tem a possibilidade mesmo o participante se ele vier a falecer, quem ele deixou ali como beneficiário ou seus próprios herdeiros vão continuar recebendo até finalizar o prazo contratado. Tem algumas outras opções também de prazo garantido, em que, além do beneficiário que eu deixar como registrado ali na apólice, se ele vier a falecer também, o seu herdeiro também continua recebendo. Então, tem algumas camadas de proteção e quanto mais camadas de proteção eu tiver, obviamente, a seguradora ela vai acabar pagando um pouco menos, né? Porque ela precisa também sobreviver, né? Então, quanto mais risco ela tem, menor será a renda paga ali para o próprio participante ou para algum beneficiário dele. Fiquei tranquilo? Dúvidas? Tá suave? Tá de boa? Tranquilo, tranquilo. Bem explicado demais. Bom, já conhece, né? Tá mais fácil. Já passou pelas provas mais difíceis, Nada, que isso. Que isso. Estamos sempre aprendendo. certo? Aqui eu fiz um resumo, e esse resumo aqui eu gosto muito de trazer ele justamente para quem tá. Deixa eu só diminuir, pronto. Eu gosto de trazer ele justamente porque aqui, principalmente para quem vai fazer a prova, tem 90% das questões que são cobradas ali, desde CPA 10 até o próprio CEA mesmo, no módulo de Previdência. Então, é bem resumido. Então, entre escolher o que que define, né, para eu escolher um PGBL ou um VGBL, e aí o que que define também para eu escolher entre uma tabela progressiva ou uma tabela regressiva. Então, o que que acontece? A primeira característica e a primeira diferença entre PGBL e VGBL, lá na primeira linha, é justamente os 12% do PGBL que eu consigo deduzir lá na declaração anual do imposto de renda. Então, todos os anos, quando eu faço essa declaração, eu consigo colocar o PGBL como uma despesa, certo? Consigo colocar ele como uma despesa, e essa despesa ela vai ser abatida da minha renda tributável. Tem um exemplo mais ali na frente, a gente vai acabar acompanhando um pouco como funciona isso. E no VGBL eu não consigo esse desconto, né? Então o VGBL, a primeira desvantagem dele é essa. No PGBL eu consigo abater da minha renda tributável e no VGBL eu não consigo. A segunda aqui é uma recomendação, né? Então, ele é recomendado para quem tem alta renda, geralmente, né? Quem tem alta renda, e aqui é principal pré-requisito para fazer um aporte no PGBL. Preciso fazer a declaração do imposto de renda no formulário completo. Se não tiver essa informação na questão, no atendimento, enfim, na situação em que eu estou acompanhando, se a pessoa não fizer a declaração pelo formulário completo, ou se ela mesmo nem fizer, né, em alguns casos, a pessoa não faz declaração do imposto de renda. Eu não faço declaração, não declaro minha renda é baixa, ou não tenho renda suficiente para fazer essa declaração. Então, nesse momento, a gente já consegue definir, já consegue saber que para essa pessoa não é recomendado que ela faça aporte em PGBL. Então, a gente já corta essa possibilidade. No VGBL já é
o inverso, né? Então, quem faz a declaração ou quem não faz declaração, quem faz no formulário simples, certo? Quem faz no formulário simples ou quem não faz a declaração anual do imposto de renda, vai fazer muito mais sentido para essa pessoa fazer os seus aportes ali em VGBL. Aqui na prova, geralmente, o que a prova gosta muito de perguntar por exemplo, a pessoa tem uma renda de 100 mil, né? Geralmente eles colocam 100 mil, e ela quer fazer um aporte ali de 25% dessa renda num plano de previdência. Então, qual você vai fazer a sugestão? Então, o PGBL, sendo que essa pessoa também, né, tem que estar lá na questão, ela faz a declaração no formulário completo. Então, é no formulário completo. Se ela faz no formulário completo, ela tem a renda de 100 mil e quer fazer 25% dessa renda, transferir ela para um plano de previdência, aqui a gente vai sugerir para essa pessoa colocar 12% aqui, que é o teto, né, que é o limite, num PGBL, e o restante, ou seja, que seria 13, né? 13% aqui num VGBL. O PGBL ele só vai ser vantagem, só vai ser sugerido a aplicação nele se a pessoa fizer no formulário completo e até o limite dos 12%. Mais do que isso não faz sentido. É tanto que, num processo de planejamento financeiro, quando a gente está fazendo esse cálculo com o cliente, com a pessoa, enfim, a gente vai fazer mais ou menos um pouco abaixo dos 12% para ela fazer esses aportes mensais. Então, fica ali em torno de 10, 11%. E aí, quando chega no final do ano, é que faz o cálculo, né? Então, a gente soma tudo, realmente deu os 100 mil reais lá, somei tudo aqui, deu 100 mil. E aí, a gente, lá no final do ano que a gente vai fazer ali o direcionamento final, né? Então, olha, está faltando, sei lá, 500 reais para completar os 12%. Então, só coloque os 500 reais, não coloque nada além disso, né? É um dos cálculos que a gente faz para definir ali entre PGBL e VGBL. Se ela tiver recurso e quiser fazer além desses 12%, aí sim, né, é que entra o VGBL na história. Aí passou desse valor, passou dos 12%, a gente joga para pro VGBL. E aí a segunda linha, né, que traz as outras informações ali sobre a diferença entre os dois, é justamente o pagamento do imposto lá no resgate. E aqui, muitas vezes, as questões também elas não conseguem trazer uma linha do tempo para a gente. Quando a gente fica muito bitolado ali respondendo questão, a gente já vai no automático que no PGBL vai ser sobre o total e no VGBL vai ser somente sobre os rendimentos. Mas na vida real, isso daqui vai ser muito, 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 muito tempo depois disso daqui. Tá? Então, assim, o meu resgate vai ser com 10, 12, 15, 20, 30 anos lá na frente. Então, eu preciso orientar bem o cliente agora na adesão para que ele escolha o plano correto, né? Entre um PGBL e um VGBL. Que eu já trouxe, né? No PGBL, a desvantagem dele vai ser o pagamento sobre o total, então vai ser sobre os meus aportes, o dinheiro suadinho lá de todo mês, mais os juros acumulados. Então, eu pego tudo isso aqui, que vai ser o montante, e aí eu vou descobrir o quanto eu vou pagar de imposto lá no futuro, certo? E a vantagem do VGBL é justamente a base de cálculo do imposto vai ser somente sobre os rendimentos, né? Então faz muito mais sentido um VGBL para mim do que um PGBL, pelo menos nesse momento aqui, né? O VGBL ele tem muito mais vantagem do que o PGBL. E é por isso que só vou fazer aporte no PGBL se for no formulário completo e se tiver dentro dos 12%. Passou disso, não tem conversa, não tem porquê essa pessoa fazer aportes, fazer investimento nesse PGBL.
Tranquilo até aqui? Daniel, deixa eu voltar Tranquilo, aqui. tranquilo demais. Beleza, pronto. Certo. Aqui também é onde geralmente acaba tendo ali algumas dúvidas, algumas confusões, que é escolher entre PGBL e VGBL e escolher entre tabela progressiva e regressiva. Muita gente confunde e acha que a progressiva é só para o PGBL ou só para o VGBL e a regressiva é só para um ou para outro e assim não tem nada a ver, né? Tanto um PGBL eu consigo escolher uma das duas tabelas e no VGBL também eu consigo escolher uma das duas tabelas sem problema nenhum. Então pode existir um PGBL com tabela progressiva, pode existir um PGBL com tabela regressiva, pode existir um VGBL com tabela regressiva e pode existir o VGBL com tabela progressiva. E existe, né? E existe. E inclusive também eu consigo contratar quantos PGBLs com tabelas diferentes eu quiser, ou VGBL, posso ter quantos planos de previdências complementares eu conseguir ter, né? Eu conseguir ter. Então, o bolso é que vai definir ali quantos planos de previdências a pessoa consegue carregar. Eu aí já é um exemplo, como é que fala? Um testemunho, né? Testemunho por ter mudado de algumas empresas, então eu tenho mais de um plano de previdência, né? Então a empresa X fazia aporte ali no fundo Y e esse valor está lá guardado. Mudei de empresa, hoje eu estou em outra empresa e ela faz os aportes no fundo Z. E aí eu tenho, continuo, né, fazendo as contribuições mensais ali e o outro da empresa antiga continua lá é, e aguardando aí o tão sonhado momento da aposentadoria, né? Falta um pouquinho ainda, mas devagarzinho a gente chega lá. A pé, 30 anos você chega. Então, na tabela também a gente vai ter ali algumas informações que vão determinar, que vão definir a melhor escolha para, para o investidor. Aqui entre PGBL e VGBL, é até mais tranquilo, que é aquela mesma situação que eu trouxe, né? Entre escolher um PGBL e VGBL, eu vou ter consequências atuais. Então, assim, no PGBL, eu vou ter esse desconto de 12% da minha renda tributável esse ano. Então, assim, no ano que vem, quando eu for fazer a declaração, eu vou usar esse benefício dos 12%. Então, assim, é atual, é agora. É agora eu estou conseguindo definir entre PGBL e VGBL. Na tabela progressiva e na regressiva, não. Então, assim, eu não vou ter nenhuma consequência atual por escolher uma ou outra. Então, se eu escolher a tabela progressiva, vai ser só lá no resgate. Se eu escolher a tabela regressiva também, agora, vai ser só lá no resgate. Então, até por isso, mais uma vez, né, mudaram as regras para. Não, espera, quando a pessoa for usufruir, quando ela fizer o resgate ou quando ela converter isso em renda, é que ela vai precisar escolher, que vai ser naquele momento ali que vai fazer mais sentido para ela. Mas a gente vai passar aqui por elas, né? Então, na tabela progressiva, a gente já tem ali automaticamente 15% fixo retido na fonte, né? No momento do resgate, né? Que a gente está no momento do resgate. Resgatei, já vou pagar os 15% retido na fonte. E no ano seguinte, vou fazer a declaração do imposto de renda e vou informar para a Receita, olha, Receita, lá exemplo, né, do ano passado, lá em 2023, eu resgatei um VGBL, só um exemplo aqui, resgatei um VGBL com tabela progressiva de R$ 100.000. E já ficou 15% retido na fonte lá. Deu os 15 mil, né, por exemplo. Deu os 15 mil. A Receita, opa, ok, tá certo. Agora a gente vai fazer o ajuste anual e vamos ver se você vai precisar complementar esses 15%, ou seja, pagar um pouco mais de imposto. Ou, se for o caso, se você pagou a mais, eu vou te devolver parte do valor que você pagou a maior. E, Daniel, só um minutinho, só para me pegar uma água aqui, tá? 2 minutos.
Voltando. Achei o copo aqui. Pronto. Como eu estava falando, eu acho que eu parei aqui nos 15%, né? Então, vou pagar os 15% retido, já a própria seguradora vai ser responsável por esse recolhimento. E no ano seguinte, quando eu fizer a declaração do imposto de renda, eu vou complementar ou vou restituir os valores ali, né? Ou vou complementar ou vou restituir os valores pagos. Bem tranquilo. Inclusive, nessa parte progressiva aí, a restituição nem consegue, né? Porque no caso ele já retém aí a menor alíquota, né? Na fonte. No caso é os 15%. Então, no caso, seria mesmo mais um complemento, né? Não, na verdade, ele pode restituir sim, tá? Pode? Consegue? Cara, Pode, bacana, não consegue. sabia. Tem, Show de tem um bola. exemplo ali na frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Então, o que acontece? Show, show. Vamos imaginar que a pessoa fez um resgate no valor de 20 mil reais. Então, ela resgatou 20 mil reais, certo? E ela não é mais empregada, não tem outras rendas, tá? Não tem outras rendas. Então, vai reter os 15% aqui dos 20 mil, certo? Dependendo lá se for PGBL ou VGBL, enfim, vai encontrar lá a base de cálculo, vai pagar os 15%. Vamos supor que aqui deu 2.500. Não precisa, a gente precisa fazer o cálculo. Tá, pagou os 2.500. Não teve outra renda tributável quando foi no ano seguinte que ela fizer a declaração lá para a Receita, ela fala assim, olha, Receita, minha renda no ano passado foi somente os 20 mil reais que eu resgatei. E aqui a tabela é a tabela do imposto de renda. Então, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é 20 e poucos mil é isento, né? Até eu vou colocar aqui só como exemplo. Até 28 mil é isento. Então, opa, tá abaixo do piso ali para isenção. E aí vai acabar restituindo todo o valor pago, a totalidade. Para esse caso aqui, que a pessoa que resgatou os 20 mil reais, ela ficou isenta de pagamento de imposto de renda. Aí, se a gente for analisar, ela pagou os 15%, mas depois restituiu tudo, né? Então, assim, ficou de graça, né? Ficou de graça para ela. Então, existe essa possibilidade. É mais raro acontecer, né? Geralmente a pessoa vai resgatar ali um valor pouco maior, mas mesmo assim ela pode ficar na alíquota de 7,5%, certo? Então, assim, vai depender da sua renda naquele ano, e aí ela pode acabar tendo uma restituição, tá? Na verdade, acabei fazendo foi confusão, porque na verdade a tabela progressiva ela é com base no valor, né, que foi movimentado, verdade. Eu Isso, até olhei minha exatamente. tabela, 21.500 e algumas coisinhas lá, que a pessoa fica realmente isenta. É um show de bola. E aqui também, é bom que tu tocou no assunto, que tem a conversão em renda também. Então, não só o resgate total dos 100 mil reais, por exemplo, mas se a pessoa tiver, converti em renda e estou recebendo 1.500 por mês através de renda, de uma renda lá do VGBL ou PGBL. E aí vai fazer o cálculo, naturalmente, vai somar tudo ali durante o ano todo, e quando ela fizer a declaração dela lá, se ficar ali, dependendo da faixa que ficar, ela fala assim, olha, foi pago, retido lá todos os meses os 15%, mas somando ali no anual, ficou um valor menor do que o piso para cobrança do imposto de renda, e aí ela vai ser restituída, entendeu? Então, assim, e aqui mais uma vez, né, faz muito mais sentido eu definir pela tabela progressiva ou regressiva lá no resgate. Imagina a pessoa que escolheu pela tabela regressiva aqui também, por imaginar que os 10% seria mais em conta, durante ali os 10 anos, né? Outra é 15%, a regressiva é 10%. Só que na regressiva não tem isso, né? Então, assim, aqui, e justamente o nome já fala, né? É definitivo. Então, por mais que ela fique na faixa de isenção ali, resgatei os 20 mil lá na tabela regressiva. Resgatei os 20 mil. Não tem mais o que fazer, né? Vai pagar os 10%, ou enfim, o valor que precisar pagar, e lá na declaração do imposto de renda ela não vai conseguir restituir nada desse valor pago, tá?
Aí aqui também, né? Por isso também que a tabela progressiva ela é mais indicada para o curto prazo, porque a regressiva tem a alíquota de 35% no início, então esse aqui é pesado, e para resgate de valores menores. Então, faço aportes muito pequenos aqui. Meus aportes são de R$ 50 ao mês, R$ 80 ao mês. Vou fazer ali, sei lá, por 10, 12, 13 anos. Então, a expectativa é que quando essa pessoa fizer o resgate, por mais que seja, né? Por mais que seja ali mais de 10 anos, faria muito mais sentido para ela, dependendo do valor que ela for resgatar, a progressiva, né? Para as questões principalmente de CPA 10, se for longo prazo, pode colocar sem medo de errar a regressiva, né? Que assim, a gente não olha tão a fundo assim, mas já chegando um pouco mais próximo ali do CEA, do CFP, então assim, não é no automático, né? Não é longo prazo, é regressivo. Então assim, precisa olhar com calma justamente por conta desses pequenos detalhes aqui para saber se faz mais sentido a progressiva ou se faz mais sentido a regressiva. Mas para CPA 10, CPA 20, passou de 10 anos, pode colocar que a tabela regressiva, que a Ambima, as questões ali não vão vir tão detalhadas assim. E se for num prazo mais curto ali, mais próximo ali dos aportes, pode colocar tabela progressiva, que vai fazer muito mais sentido. E essas são questões que sempre caem, né? Eu lembro que CPA 10, CPA 20, tanto no CEA também caiu questões assim. E eles Sim, sempre sim. dão números. A pessoa quer fazer um aporte para poder resgatar, por exemplo, daqui 10, 12 anos. E, de fato, CPA 10, CPA 20, 10, 12 anos, você já vai direto para a tabela regressiva, né? Porque ele vai conseguir uma alíquota, por exemplo, de 10%. São questões Exato. que é certeza que vai ter na prova. Sim, sim, verdade. Verdade. E aí acaba também, a gente vai tão no automático ali, estudando, que eu mesmo, quando eu descobri que, como assim a tabela progressiva pode ser isenta, né? Então, a gente acaba descobrindo e vendo que não é bem assim, mas claro, no momento de passar na prova, o importante é o que a prova quer, né? Depois, na vivência do mercado ali, a gente vai pegando ali os exemplos, vendo no exemplo concreto, que não é bem assim. Mas é bem isso que você falou mesmo. Caiu lá, acima de 10 anos, pode ir sem medo de errar na tabela regressiva. Pronto, aqui o exemplo, o exemplo não, o resumo que a gente conseguiu trazer mais enxuto possível através de uma imagem, né? Depois eu vou até disponibilizar essa imagem lá no grupo do WhatsApp, pessoal. Que aqui é outra dica também que para quem está estudando CPA 10, CPA 20, como que eu fiz, né, para acabar decorando, acabar fixando, né, acho que é melhor essa palavra, acabar fixando alguns conteúdos que são mais chatinhos, né, que CPA 10, 20, o CE não é uma prova difícil, assim, não são conteúdos difíceis, mas é muita coisa, né, assim, é um conteúdo imenso para conseguir trazer tudo isso no dia da prova é mais difícil, mais complicado. Então, o que que eu fiz? Alguns resumos, alguns exemplos, coloquei em formato de tabela e eu refazia ali aqueles exemplos que eu estava com dificuldade todos os dias. Então, por exemplo, esse exemplinho aqui, essa tabelinha, eu fiz ele diversas vezes de caneta. Então, assim, pega um papel, um rascunho no trabalho, que geralmente fica ali por cima da mesa e faz rapidinho, tá? O PGBL assim, o VGBL é dessa forma, tabela progressiva é desse jeito, a regressiva é dessa outra forma. E pronto, aquele rascunho, aquele papel ali, não era para eu estudar e rever depois, eu amassava e jogava fora. No outro dia que eu estava tentando relembrar novamente, eu fazia outro. Então, eu vou forçar através da escrita, através de gerar e criar conteúdo mesmo, fixar melhor esses assuntos. E aí eu trouxe, eu acho que foram duas ou foram três questões para a gente pegar um pouco o ritmo da prova e aí a gente já passa para o exemplo mais completo que eu falei. Quer responder, Daniel?
Vai, Vou bora lá. aguardar. Bora lá. Acabou que as câmeras. Ah, não, consegui tirar aqui. Beleza. Decidi alocar 50% dos rendimentos brutos para esse fundo. Está um pouco enferrujado, mas acredito eu que vai ser essa letra A aí. No caso, ele vai colocar. São 12 anos. Vai colocar metade em PGBL, metade em VGBL, né? Ambos com tabela. Vai ser compensável porque vai ser 12 anos. Difícil mesmo. Podemos? Vai lá. Então vamos lá. Tá. Que o senhor João, né, já principalmente também eu sempre gosto de trazer essa informação aqui, é uma metodologia que eu empreguei para fazer simulados e para fazer a própria prova, que é dividir ali em dois momentos, né? O primeiro momento é identificar o que a questão quer lá em cima, porque muitas vezes, muitas questões trazem ali textos que não interessa em nada, né? Justamente para confundir e tentar atrapalhar a pessoa no momento da resolução da questão. Então, não dá para grifar lá na prova também, né? É uma prova digital. A gente não tem esse benefício, vamos dizer assim, de grifar, mas eu consigo memorizar. Então, o senhor João, 50 anos, na verdade tem um rascunho, né? Lembrei, tem um rascunho, se quiser. Mas agora consegue grifar também. A última prova de CA que eu fiz dá para grifar. Tem a opção lá, Ah, bola com certo. mouse e fica amarelinha lá, aquelas partes, mas Ah, cara, maravilha. Então, ficou, pronto, ficou aí, bom. uma boa notícia, né? É, Então, ótimo. Então, já vou grifando as principais informações, né? Então, ele tem 50 anos de idade, então tá próximo da sua aposentadoria ali. Faz a declaração, a declaração no formulário completo, né? E você vai se aposentar no máximo em 12 anos, né? Então, tem um prazo ali também legal. Provavelmente ali próximo de 62 anos ele vai querer se aposentar. E aí ele quer se preparar financeiramente e tem 24% da sua renda tributável para fazer esse aporte. Aqui a gente já consegue identificar que metade desse valor, ou seja, 12%, vai para o PG, né? E a outra metade, ou seja, os outros 12%, vai lá para o VGBL. Então, essa é a primeira parte que eu preciso fazer. Identificar o que a questão quer, né? Então, ter ciência ali do problema, do X da questão. Então, o que você recomendaria para essa pessoa? Então, todo o valor num PGBL, tá, a gente já corta, né? E todo o valor num VGBL também já corta, porque ele faz a declaração no formulário completo e ele vai fazer ali pelo menos 12%, nesse caso mais do que 12%. Então, metade é no PGBL e a outra metade no VGBL, né? Então, por enquanto, a A e a C estão corretas. E aí a gente vai lá para a tabela, né? Então, o desempate vai ser a tabela. Então, aqui, ambos escolhendo a tabela compensável ou ambos escolhendo a tabela definitiva. Como a gente trouxe no exemplo ali que a gente falou, né? Para esses casos, falou em Ambima, falou em CPA 10, CPA 20 ali iniciais, a gente vai de cara na tabela definitiva, que é a mesma tabela regressiva aqui, tá? Mesma tabela regressiva. Porque está falando aqui em 12 anos, tá? Porque está falando aqui em 12 anos. Se fosse um prazo mais curto, seria justamente na compensável, ou seja, progressiva, tá? E aí, aquilo que a gente falou, né? Na vida real, na vida real, vou precisar entender de quanto o seu João está falando, né? Então, como é que é isso, seu João? Quanto é que o senhor está ganhando? Como é que é a sua renda ali? Para a gente entender melhor.
Tranca essas partes do modelo, né? Se era vitalício, temporário, ou mensal por prazo certo. Na época que eu fiz a prova, foi um tópico assim que eu peguei bem finalzinho. Como se diz, fui para a prova ali com o que precisava mesmo. Mas Aham. essa questão, se não me engano, acho que vai ser vitalícia e temporária, né? Que no caso será interrompido, que é por prazo certo, no caso aí vai para vai para um beneficiário, né? Isso, exatamente. Exatamente. Essas questões aqui, eu sempre falo que elas são pelo menos 50% mais fáceis, né? Porque pelo menos uma dessas três aqui eu vou ter quase certeza ou certeza mesmo se está certo ou se está errado. Por exemplo, nesse caso aqui você já matou, né? Mas é bem isso. Então, vai ser interrompido quando? Vitalícia, por exemplo. Então, assim, a vitalícia eu sei que vai ser interrompido. E aí eu já consigo eliminar, por exemplo, aqui eliminaria a letra C, né? Então, deixa eu ver se é isso. Será interrompido? Tá, é isso mesmo. Então, não tem a 1 aqui, e a 1 a gente sabe que vai ter, eu já consigo ir eliminando algumas alternativas. E aí esse é o segundo passo, acredito que eu nem falei ali na outra questão, mas é o segundo passo da estratégia que eu utilizo e utilizei nas provas, né? Então, primeiro identifico o que a questão quer, segundo, tento eliminar o máximo de alternativas possíveis, né? Em algumas questões eu vou conseguir eliminar uma questão, ou, desculpa, uma alternativa, em outras eu vou conseguir eliminar duas, ou na melhor das hipóteses, aí, quem sabe já eliminar três alternativas e já fico com a resposta correta. E aqui também a 2 está correta, né? Então, temporária também. E aí eu já procuro onde tem 1 e 2, né? Aqui tinha sobrado a letra A e a letra D, que eu poderia ter ficado na dúvida, mas como eu sei que a 2 também está correta, então eu elimino aqui. Opa, ainda tinha a letra B também, né? Um, dois, aí aqui ficaria em dúvida entre um e 2 ou um, 2 e 3, certo? E aí, sabendo que a 3 está errada, aí eu eliminaria a B, ficaria somente com a A. E foi só um exemplo, né? Mas geralmente cai nesse formato de questão, e aí é sempre bom levar para a prova também. As provas da Ambima também, elas vêm bem assim, nessa questão de sempre, praticamente todas as questões, você vai conseguir anular duas Sim, alternativas para sim. ver que está completamente errado. Então, Uhum, você vai perder aquele tempo ali mesmo para poder brigar com duas alternativas. é verdade. É bacana essa questão aí, essa questão de pai para filho aí, ou para mesmo titular, confesso que me deixou em dúvida, mas acredito eu que vai ser a letra D, de PGBL para PGBL. Letra D de dado, né? Você fala? Isso, isso. Certo. Isso aqui é para deixar dúvida mesmo, né? Tá certo a letra D. É, Então, se eu não consigo transferir de pai para filho, tá? Nem eu inverso, né? De filho para pai, de filho para o pai. Desculpa. Mesmo sendo ali o mesmo produto. Então, um PGBL eu vou passar para o meu filho. Não tem como. Então como que faz, né? Resgata, paga o que tem que pagar, e aí o filho, ele faz o aporte, né, de um novo produto ou do mesmo produto para o filho, tá? Então a portabilidade só é para o mesmo CPF, é para o mesmo CPF. E aí eu consigo fazer tranquilamente essa portabilidade. Eu acho que é só isso aqui. Deixa eu compartilhar outra tela e aí a gente vai pro exemplo. A gente vai conseguir fazer trouxe alguns cálculos aqui. Tentei, atualizou aí a tela. Atualizou, atualizou. Show de bola. Aqui já vamos dizer assim, vai um pouco além das questões, mas é para a gente entender justamente como que isso acontece no dia a dia, né? Então, passando ali pelos tópicos, né? Primeiro tópico, opa, só desenhar aqui.
Então, o primeiro tópico vai ser a declaração do imposto de renda. O segundo tópico, a escolha entre PGBL e VGBL. E o terceiro tópico, a tabela ou o regime de tributação. Então, a gente precisa levar e ter essas informações em mente, né? E para isso, até lá, até sugiro depois dar uma olhada lá no vídeo que a gente subiu no YouTube, que aí ele traz passo a passo, né? Primeiro eu vou olhar ali a declaração do imposto de renda, depois eu vou entre PGBL e VGBL e por fim vou definir lá a tabela entre tabela progressiva e regressiva. Nesse exemplo aqui, o que que a gente tem? Então, tem o João Paulo, né, 29 anos de idade, um jovem que trabalha como gerente comercial. O salário dele, bruto, é de R$ 12.500, bruto, né? É descontado mensalmente alguns valores, né? Então, aqui eu usei valores fictícios mesmo. 12% de INSS, 4% para o sindicato ali dos gerentes e 4,5% para um plano de previdência, né? Então, 4,5% da sua renda que já vai para um plano de previdência. E aí ele precisa escolher, né? Que ele precisa escolher entre PGBL ou VGBL, então vai ser a escolha dele, e ele vai escolher também entre o regime de tributação. O João é casado com Maria e eles têm ali 2 filhos em idade escolar, ou seja, tem 2 filhos pequenos. Maria não exerce atividade remunerada e a família pretende juntar recursos para 25 anos, né? Então, os valores vão ficar investidos ali aproximadamente por 25 anos. Qual seria o plano ideal para a família e quais seriam os resultados de resgate, considerando retornos anuais ali de 15% ao ano, certo? E quais os efeitos da tributação para cada um dos produtos, né? Então aqui a gente pode ter 4 possibilidades: dois de PGBL, né? Dois de PGBL progressivo e regressivo e dois de VGBL também progressivo e regressivo, né? Então assim a gente pode ter ali essas quatro combinações diferentes pro João Paulo, né? E para Maria, certo? Aí aqui também trouxe mais umas informações ali que para o gasto com imposto de renda, para considerar 15 mil anual de saúde, certo? E educação anual de 8.400 para a família. Até para se habituar um pouco aí, que na prova do CFP, geralmente as questões são assim, né? Então, traz um exemplo de uma família mesmo, assim, um exemplo bem grande mesmo. E aí vai ter ali 4 ou 5 questões relacionadas àquele exemplo, né? Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui, aí vai perguntar: você aconselharia ali para o João Paulo um PGBL ou um VGBL? Então, você vai fazer o cálculo do PGBL. Aí depois perguntaria ali outra questão, né? Seguindo o mesmo exemplo. O João Paulo tem X ou Y de dívida, né? Estou pensando aqui somente alguns exemplos de questões. E aí vem 4 ou 5 questões desse mesmo exemplo para você acabar respondendo. Que a gente já tem a maioria das informações. Eu já fiz esses cálculos aqui, vou ver se eu consigo refazer novamente. Aqui o primeiro deles é a escolha entre um PGBL e um VGBL. Deixa eu ver aqui se está certo. Nós temos aqui o rendimento bruto, né? Já está preenchido aqui, dos 12.500 mensais de rendimento bruto, totalizando 150 mil de renda para a família, né? Somente o João Paulo que trabalha, a Maria não está trabalhando aí. De INSS, vai ser 12% de INSS,
certo? Então a gente vai lançar aqui. Ah, tá. O INSS já tá. Já tá aqui os 12%. Deu os R$ 1.500 mensais. E lá no final do ano, 18 mil de INSS. Temos a possibilidade, ah, tá. Saúde, 15 mil anual. Ou vou colocar aqui. 15 mil, vou dividir aqui para ficar melhor. 15 mil dividido por 12, né? Que ele vai dar o gasto mensal de 1.250. 15 mil anual. E também com educação de 8.400. 8.400. Igual 8.400 dividido para todos. R$ 700 mensais com educação. Totalizando lá os 8.400 que a questão acabou trazendo. Existem ali também para o João Paulo 3 pessoas como dependentes, né? Então tem a esposa dele como dependente e mais 2 filhos. Então aqui o máximo por dependente, tá bem aqui. O máximo por dependente, 6.825. 2.275,8. Essas informações aqui eu tirei do site da Receita. Se tiver alguma desatualizada, depois a gente pode até procurar lá para corrigir. Mas eu olhei recentemente. Atualizado aqui. Então foi. Então, esse daqui é o que eu costumo trazer aqui também, né? Essa informação aqui, o PGBL, a gente ainda não colocou aqui. Não definimos se para a família do João Paulo o melhor vai ser o PGBL. Né? Aqui é só informação que o cliente já traz para a gente. Né? Então eu pergunto para o cliente: você faz a declaração no formulário completo ou no formulário simples? Então o cliente provavelmente, né, o esperado é esse. Ele vai falar assim: não, eu faço no formulário simples ou completo, ou ele pode não saber também, né? Falar: não, não sei. Aí a gente pode pedir a declaração e dar uma olhada lá, né? A gente procurando para saber se é no formulário simples ou completo. Eu gosto de colocar essas informações aqui justamente para a gente já identificar aqui, ó, para esse cliente, para a família do João Paulo aqui, é o formulário completo. Por quê? Aqui ele vai pagar menos imposto. Né? No formulário completo ele vai pagar 17.430,93. Ah, como que faz esse cálculo? Como que eu vou saber? Como que a gente chega nesse número, né? Não é, por enquanto, não é o assunto. Então, assim, a gente não precisa saber os cálculos envolvidos aqui. Mas a gente precisa saber, e é lá no próprio sistema da Receita, ninguém faz esse cálculo, né? A gente só coloca lá as despesas e a própria Receita já vai falar. É melhor pelo formulário simples ou é melhor pelo formulário completo. Eu não preciso saber fazer esses cálculos. Para esse exemplo, ou melhor seria ele fazer pelo formulário completo, e eu sabendo dessa informação, que é pelo formulário completo, aí eu falo assim: olha, João Paulo, vamos escolher o PGBL. Se a gente olhar lá no exemplo, está falando que vai ser 4,5% da renda dele vai para o plano de previdência. Então, está dentro dos 12%. Né? Então, não ultrapassei os 12%. Se fosse mais do que 12% aqui, aí a gente ia precisar mesclar. Né? Até 12% PGBL, passou disso VGBL. Como não superou os 12%, vai ser os 4,5% sobre a renda bruta. Então, para esse caso, colocar aqui a renda bruta multiplicado por 4,5%. R$ 562,50 no total. No total, 6.700, tá bem ali na frente. Pronto, 6.750
em PGBL, né? Em PGBL. Qual que foi aqui a consequência de ter escolhido o PGBL, né? Então a gente consegue ver que, por exemplo, aqui com o PGBL, ele vai pagar 15 mil de imposto de renda. Sem o PGBL, ele pagaria 17. Então ele vai reduzir ali com esse valor, algo ali em torno de R$ 2.000 a menos de imposto de renda. Se a gente for olhar, para ele fazer todos esses aportes aqui, para ganhar R$ 2.000 de desconto no imposto de renda, se a gente for analisar com mais calma, talvez não faça sentido. Por quê? Lá na frente, quando ele resgatar o PGBL, ele vai pagar o imposto sobre tudo, né? Então, vai ser o pagamento do imposto lá na frente, vai ser sobre o valor que ele aportou ali, o valor suado dele, mais o rendimento. Então, a gente precisa também ter o cuidado desse cálculo. Só que aí, se o João Paulo quiser colocar o máximo, né? Se ele quiser colocar o máximo aqui, a gente pode fazer os 12%, né? 12.500 vezes o máximo, que é os 12% mensal, que vai dar justamente lá no final R$ 18.000 em PGBL. E aqui já diminuiu bastante, né? Aí sim, aqui já diminuiu para R$ 12.000 sem o PGBL. Sem o PGBL seria 17, se eu não estou enganado. Sem o PGBL seria 17. Então aqui ele consegue ter uma economia de aproximadamente R$ 5.000 em, em pagamento de imposto anual. Então, com as informações que nós temos aqui, o ideal para o João Paulo seria o PGBL, que acho que é a primeira pergunta, né? Qual seria o plano ideal? Então, o PGBL faria mais sentido nesse caso, para ele fazer os aportes e ganhar o desconto na declaração anual do imposto de renda. O bom é que para a prova, né, CPA 10, CPA 20, o próprio CEA, a gente não precisa fazer esse cálculo todo aqui, né? A própria questão já traz. O fulano, ele faz a declaração no formulário completo. Quando eu leio lá formulário completo, eu estou lendo exatamente que já fizeram todo esse cálculo e ele tem despesa suficiente para ganhar o desconto e pagar menos imposto lá no formulário completo. Então, assim, é uma baita colher de açúcar, né? Então, assim, uma baita vantagem eu não precisar me preocupar com nada disso. A própria prova já traz resolvido isso. É formulário completo. Ou então é formulário simples. Então, eu já vi que ele não tem despesa suficiente para pagar menos imposto. Eu acho que se a gente tirar tudo isso daqui, só não vou tirar o INSS. Deixa eu ver aqui, para ter certeza. Ainda seria melhor o completo. Só se tirar o INSS é que fica melhor. Aí ficaria melhor o imposto, o formulário simples, né? O formulário simples. Vamos deixar as informações aqui. Pronto. Então, definimos aqui, né? Faz muito mais sentido o, o formulário, opa, desculpa, o produto, né? PGBL, com as ressalvas de ter todos os cuidados ali que a gente precisa ter. E aí a gente passa para a escolha da tabela também. Trouxe aqui alguns cálculos que eu fiz. Aqui o aporte anual não é de R$ 1.000. Deixa eu ver quanto que é. Vamos relembrar. PGBL aqui não é de 1.500 também. É 4,5%, né? Igual. 500 e pouco. Aumentou. 500 e pouquinho. 4,5%. Isso. 562,50. Pronto. 6.750. Então, o aporte anual dele vai ser de 6.750. 6.750 durante 25 anos e o rendimento também não é 2%. 15% ao ano, né? Então, ele faz aporte ali num ótimo fundo de investimento. 15% anual.
durante, aí eu acho que é 25 anos mesmo, né? Isso, 25 anos. E aqui temos os resultados, né? Então, durante esses 25 anos, eles irão aportar ali, eles irão aportar ali 168.750, né? E vão ter de rendimento, de retorno, algo em torno de 1.200.000 reais. Então, bastante, bastante juros, né? Bastante retorno. E o montante total de 1.436.000 reais. Pronto. E aqui a gente tem as quatro possibilidades, né? Dois PGBL, um progressivo e outro regressivo, e dois VGBL, um progressivo e outro regressivo também. E aqui é que a gente traz aqui a tabelinha do imposto de renda justamente para a gente tentar identificar o que faz mais sentido para a família. No progressivo é onde eu vou ter a alíquota de, nesse caso aqui, para eles, né? Se eu fizer o resgate de 1.436.000, sem dúvidas que eles vão cair ali na alíquota de 27,5%, né? Então, a alíquota máxima. É bem aqui é retido. Aqui. Dois progressivos, 27,5% aqui. E no outro progressivo, 27,5% também. Pronto. Aqui a gente já tem o resultado, né? O que seria mais vantagem para essa família seria, na verdade, um VGBL com tabela regressiva, ou seja, definitiva, né? Aquela que é os 10% já definitivo, já retido na fonte. Por quê? Né? Porque ela vai reter lá os 10% na fonte, passou dos 10 anos, vai precisar pagar ali algo em torno de 126.000 no VGBL. Lembrando aqui mais uma vez, né? Vamos lá, só para a gente relembrar como que é feito o cálculo. No VGBL, vamos fazer a ligação aqui. No VGBL, eu vou pegar como base somente os juros, né? No PGBL eu vou pegar o montante, né? E aqui tem uma diferença muito grande, né? Enquanto que no VGBL é 1.200.000, no outro é 1.400.000. Então aumenta ali algo em torno de algo em torno não, né? Os próprios 168.750 de aporte que a família fez. E por isso que eu vou pagar aqui no VGBL regressivo os 10%, 126.000, enquanto que se fosse no PGBL seria 143.000, quase 20 mil reais de diferença. E lá no ajuste anual é que está a diferença também, né? No ajuste anual, na tabela progressiva, caso eu escolha, né, para uma tabela progressiva, vou precisar pagar um valor ali maior, claro. Aqui não é o resultado final ainda, né? Ainda precisa somar alguma renda que a família tiver. Ah, tem aluguel, vai somar. Ah, estou trabalhando ainda, vai somar o salário da pessoa também a essa renda para chegar num valor de pagamento do imposto de renda. Mas como a gente só tem essas informações, então seria necessário pagar aqui também. Se eu não me engano, acho que estavam as outras informações aqui sobre outras tabelas que seria mais vantagem. Se fosse valores menores aqui, vamos colocar aqui só para a gente ver, né? Brincar um pouquinho aqui. 150 e não teve tanto rendimento assim. Colocar 3%. 3% anual. Pronto. Então fez ali 3.000. Colocar um pouco mais, né? Senão ficou muito pouco. Ah, tá. É porque aqui tá anual, né? 200 vezes 12 para pegar o anual. Pronto. 2.400. Então a família fez ali 60.000 de aporte, né? No novo cálculo.
os juros foi 27 mil de juros e o montante total 87.520, né? Aqui, aqui vai mudar, né? Aqui vai mudar. Para o PGBL, que é o montante total, deu 87 mil, ainda ficou nos 27,5%, certo? Mas no VGBL, que é sobre os juros, 27.502, 27 mil está aqui no 7,5%. Então aqui vai ser 7,5%, né? Aí aqui sim, faz mais sentido um VGBL progressivo, aquele exemplo lá que eu trouxe para ti, né? Retido na fonte, o VGBL regressivo vai ganhar, que é somente os 10%. Então, é somente os 10%, pronto e acabou, não precisa mais se preocupar com nada. Enquanto que no VGBL regressivo, eu vou pagar 4.125. Porém, no ajuste anual, eu descobri que, na verdade, a minha alíquota é de 7,5%. Então, vou ser restituído em R$ 2.062 e vou pagar ali, terminar o cálculo somente pagando R$ 2.062,67. Entendeu? Então, aqui é um dos cálculos que a gente precisa fazer para identificar qual tabela é mais vantagem, certo? Só que isso aqui é outro exemplo, né? Vamos permanecer lá no exemplo deles. Pronto, no exemplo deles. R$ 6.750 de aporte anual, tendo 15% de retorno, vai ter esse resultado lá final. E é muito mais vantagem para essa família fazer no regressivo. A família, não fez no regressivo, ou desculpa, ela não fez um VGBL, né? A gente definiu por ser um PGBL, então ela vai acabar pagando ali 143.635 lá no final, porque vai ser sobre o valor total e não só sobre os rendimentos, né? Então vai ser nessa segunda linha aqui. Um PGBL, a gente já tinha definido, né? Um PGBL, só que um PGBL com tabela regressiva. PGBL com tabela regressiva. Fala a verdade. Clareou ou piorou tudo de vez? Não, você tá doido aí. Eu quase endoidei aqui. E eu, na hora que começou, eu fiz aquela análise prévia ali que a gente faz quando está estudando para o CEA. Cheguei numa resposta, e a gente foi aprofundando, eu saí em outra resposta, aí no final já estava em outra. Eu falei, meu Deus do céu, que isso aqui? E eu falo assim que aquele momento que a gente fala assim, não, vamos pensar no que a gente vê que as coisas mudam demais, né? É igual você falou no início da aula. Muitas das vezes você vai por um PGBL ali, que a pessoa tem a dedução de 12%, mas pelo fato de na VGBL ela só pagar o imposto de renda sobre o rendimento, na maioria das vezes se torna muito mais viável. Foi o exemplo que você trouxe aí pra gente. Sim, Bacana sim. demais isso daí, viu? Nossa. Sim, exatamente. E assim, porque não tem jeito, né? Para a prova, a gente não vai conseguir abrir muito esse leque. Porque a gente precisa passar na prova. Quer passar na prova, né? Então a gente precisa focar muito no que de fato vai cair ali, no que de fato vai ser cobrado. Porém, se a gente não entender o porquê que existe esse produto e de fato entender o planejamento ali em torno dele, a gente vai muito no automático e acaba não entendendo o porquê disso ou o porquê daquilo. E quando a gente inicia, geralmente, a gente nem sabe o que é uma declaração do imposto de renda, então não entende muito bem a dinâmica, o que acontece. E por isso eu trouxe aqui, né? Por isso eu trouxe a planilha, trazendo o cálculo no sistema, no próprio sistema da Receita Federal, não é muito diferente. Eu vou colocar aqui 150 de rendimento bruto. Vou colocar o quanto que foi pago de INSS, o quanto que foi pago de saúde, o quanto que foi pago de instrução. E o próprio sistema vai falar assim, olha, formulário completo, 15.774 que você vai pagar. Então, assim, ali é isso, né? É isso. E aí, a partir disso, eu vou falar assim, olha, se eu estou no formulário completo, ou se o meu cliente está no formulário completo, eu vou sugerir para ele fazer uns aportes ali no PGBL.
né? E aí que chega, né? Aqui que chega, a gente chega naquela dúvida, tá? Mas vai ser vantagem mesmo, realmente? Vamos analisar aqui, e aí a gente vai um pouquinho mais a fundo e ali consegue identificar. E aqui a gente tem disponível algumas planilhas, se a gente pesquisar aí, PGBL versus VGBL, que a própria planilha vai calcular ali, com um pouquinho de rendimento, analisando o cenário X, o cenário Y, mesmo a pessoa tendo a vantagem dos 12%, pode ser que não seja vantagem para ela optar pelo PGBL, e futuramente ela vai pagar sobre o montante e não só sobre os rendimentos. Tem mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Assim, o que eu tinha para trazer, era isso. Não, bacana demais mesmo. Uma aula extremamente enriquecedora, acredito que vai agregar bastante, né? E aquele negócio que eu falei no início da aula, sempre é bom a gente estar aprendendo, porque assim, o conhecimento que eu tinha sobre previdência era justamente aquela parte teórica ali, né? Aham. Que era para a prova, que a empresa que eu trabalho hoje, a gente praticamente não comercializa. O nosso cargo não comercializa a previdência. A Uhum. gente vê assim que no dia a dia a análise é um pouco mais complexa, né? A gente É. vai além do que você aprende ali naquela teoria. Bacana Uhum. demais isso aí. Ah, legal, legal. Fico feliz que tenha participado aqui com a gente. Fica à vontade, tá? Já tá no grupo lá do WhatsApp, né? Então, se tiver qualquer dúvida lá, se tiver, o que a gente sempre pede é sugestão. Então, assim, qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida que tá tendo, ou alguma questão que pegou ali e não entendeu o porquê que é a alternativa A e não é a alternativa B. E é em cima disso que a gente acaba trabalhando, né? Então, se foram dúvidas que vieram de previdência, e hoje a gente está aqui debatendo sobre previdência, e aí as próximas dúvidas a gente vai debater, é, é, e aí provavelmente daqui a 15 dias a gente volta fazer um novo encontro aqui sobre um novo assunto, e aí a gente já vai trazendo ali, tentando trazer também muito do dia a dia. Eu aposto muito nisso, cara. Porque assim, foi assim que eu consegui passar nas certificações, foi vivendo, então, cara, o que que acontece se eu investir na ação X ou na ação Y? Né? Então, assim, lá no início, a gente não sabe nem como, né? Como que eu vou investir na ação X e na ação Y? Então, através da curiosidade mesmo, das dúvidas, e do YouTube, principalmente, né? Então, vai pesquisando, vai entendendo, vai pela vivência do mercado, aprendendo muito do que a gente precisa. E aí, quando chega na prova, a gente vai precisar ver videoaula, ler a apostila, não tem jeito, fazer questão para poder alinhar ali a expectativa da banca. E aí, só correr para o abraço para pegar o certificado. Não, show demais. Top, top mesmo, viu? Gostei demais. Que 15 dias, se Deus quiser, eu vou me esforçar para estar aqui de novo, aprendendo mais um pouquinho aí. Ótimo, combinado então, combinado. Valeu, valeu. Show, valeu, valeu. Abraço. A gente se vê lá no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando mais. Tamo Tchau, junto, tamo tchau. junto. Valeu, tchau, tchau.